Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3. Nós vamos ler os versos 1 até o verso 6. E eu quero agradecer a você que tem acompanhado a gente todas as semanas, que tem compartilhado com seus amigos, com seus familiares. Para mim é uma honra contar com a sua presença na nossa live, contar com a sua presença na minha casa. A minha casa sempre foi aberta para qualquer um que quiser vir aqui nos conhecer, ter um tempo junto, de oração, um tempo de partilha de vida. Nós somos muito abertos a isso, mas para mim também é uma honra saber que você está participando desse momento meio à distância. É um momento de bastante sofrimento para muitas pessoas, está começando a afligir cada vez mais esse isolamento social, mas nós cremos também que essa distância pode ser muito encurtada, graças ao benefício que Deus nos deu do uso da internet e de tudo que Deus tem colocado à nossa disposição. Quero louvar a Deus também, agradecendo aqui a vida da nossa igreja, que disponibilizou vários equipamentos. Quero louvar a Deus pelos nossos adolescentes e participantes aqui que nos ajudam na transmissão e como fazer isso da melhor maneira. E eu quero dizer para você, tem muita gente interessada na sua história, muita gente preocupada com você, muita gente orando, intercedendo pela sua vida. Para que isso aqui aconteça, tem todo um backstage de oração, de intercessão, de tempo de qualidade, tempo de preparação aqui. E nós queremos louvar a Deus por tudo isso e reconhecer que sem muitas mãos isso tudo não seria possível. E graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso e louvado seja Deus pela sua presença. Isso é para você, espero que você se sinta honrado por isso e nós queremos também estar com você nessa noite aqui, com esse coração prontos para te servir. Apocalipse 3, do verso 1 até o verso 6, diz o seguinte: escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você, como um ladrão. Alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui e que o Espírito Santo conduza a nossa meditação. Confesso que uma das coisas que essa quarentena tem provocado no nosso coração e no coração das pessoas com quem eu me relaciono mais próximo é uma grande crise emocional. Uma grande carência emocional começa a se evidenciar. Eu e minha esposa, por exemplo, temos 2 cachorros já morando no apartamento, o Freud e a Bela. São 2 animaizinhos que nós amamos muito e vocês que me acompanham nas redes sociais privadas já viram várias vezes fotos do Freud, fotos da Bela, fotos nossas com os nossos cachorros. E nessa semana eles dão algum trabalho já, nossa rotina é um pouco corrida quando as coisas acontecem normalmente e lidar com os 2 já é um desafio. E essa semana, depois de já 15 dias de quarentena, a gente começou a conversar e tal, e a gente quase fez a loucura de agregar mais um animalzinho aqui para casa. A gente quase pegou mais um filhote de cachorro. A Nath começou a pedir para mim: amor, o que você acha da gente comprar uma calopsita? Que eu particularmente não acho um animal tão agradável, mas ela queria comprar uma calopsita. A gente cogitou comprar um porquinho da Índia, cogitou ter gato, cogitou ter um monte de coisa. E teve uma hora que a gente olhou um pro outro e falou assim: nossa, isso tudo é uma loucura, né? O Freud e a Bela já dão tanto trabalho, imagina se a gente tivesse mais um animal. E aí, depois de um tempo de reflexão, eu comecei a perceber como as carências nesse tempo de isolamento começam a aparecer. Nós não estamos tendo o mesmo tempo que nós tínhamos de relacionamento com as pessoas. Nós não estamos indo ao nosso local de trabalho, nós não estamos tendo aquele tempo de cafezinho lá na cozinha da igreja, nós não estamos tendo o discipulado normalmente face a face, nós não estamos nos abraçando, nós não estamos vendo umas pessoas ou as outras, nós estamos com o contato meio restrito e isso está um pouco complicado. E a gente começa a querer suprir essas coisas. Na verdade, esse isolamento mostra pra gente como tem várias coisas no nosso coração que precisam da nossa atenção.
e como nós somos os melhores do mundo em se auto-enganar. Como nós somos os melhores do mundo em travestir aquilo que nós estamos sentindo com algum outro nome para trazer à tona uma coisa mais aceitável. Freud, na sua teoria psicanalítica, vai dizer que o nome disso é mecanismo de defesa. O Freud vai trazer na sua psicanálise que quando na terapia, na análise, o terapeuta traz alguma coisa que o analisando não concorda, ele vai usar um mecanismo de defesa para se defender daquilo. Então, o analista mostra algo extremamente evidente, claro, que não é possível ser negado, e aí quando ele traz esse assunto, aquele que é o paciente fala assim, não, imagina, isso acontece, ele começa a dar várias desculpas, vários artifícios mentais, porque ele não consegue lidar com a realidade daquilo que está sendo posto para ele. Aquilo que nós chamamos de desculpinha na vida, Freud, na sua análise, trouxe mecanismos de defesa e elaborou excelente, de uma maneira muito linda, os mecanismos de defesa, e você pode conhecer um pouquinho disso. Nós podemos também trazer um pouco a compreensão do que é de fato uma pessoa e do que é uma persona. O que é um personagem e o que é uma pessoa. A pessoa, ela tem as suas fraquezas, evidentemente. Cada pessoa tem a sua, você tem as suas, eu tenho as minhas. E nós temos, cada um, áreas da vida onde nós temos que ficar esperto, nós temos que admitir, ixi, nesse lugar aqui eu não posso brincar, ixi, naquele outro lugar ali eu não posso brincar. Alguns de nós colecionam vícios um pouquinho complicados, como por exemplo a pornografia. A pornografia é um método de lutar contra a ansiedade e pode trazer para nós uma satisfação momentânea, mas que a longo prazo vai trazendo vício, vai trazendo uma fuga, vai trazendo a gente para uma série de prisões que a gente vai criando mentiras para conseguir estar consumindo cada vez mais isso. E aí a persona vai começando a ser criada. A persona é aquela pessoa que não tem nenhuma fraqueza. Um exemplo de persona é, por exemplo, o super-herói, o Superman, aquele que não tem nenhuma fraqueza. Ninguém sabe, ele é um homem de aço, ele é um homem que não aparenta nada de ruim, a não ser que depois, lá quase no final das suas histórias em quadrinhos, vão se descobrir que a Kryptonita fazia algum efeito sobre ele. Mas nós criamos várias coisas para lidar com o nosso tédio. Nesses dias de quarentena, eu já assisti mais série do que eu assisto normalmente em 6 meses. Já assisti Não Converse com Estranhos, Não Provoque, terminei séries que eu estava assistindo como The Ranch, comecei a assistir de novo Brooklyn Nine-Nine para acompanhar a 6ª temporada de um jeito legal, e eu comecei a perceber que eu estou criando várias coisas para consumir o meu tédio, para eu não ficar entediado, eu estou usando de artifícios para que eu possa ter mais tempo aprendendo coisas ou fazendo coisas legais. Alguns de vocês podem ter feito coisas como, por exemplo, além do Netflix, ter comprado uma conta, por exemplo, no Amazon Prime, ou no Telecine Prime, ou algum outro lugar assim. Você pode ter criado um TikTok, velho. Imagina você com um TikTok, vendo vídeos curtos, dando risada dos vídeos, fazendo coisas, vídeos engraçados, vídeos cômicos, e você nunca vou chegar nisso. Mas agora, na quarentena, devido ao seu tédio, provavelmente você chegou. E aí você começa a ter um espaço para fazer um monte de bobeiras. Por exemplo, quantas figurinhas novas no WhatsApp você já não criou nesse tempo? Quantas conversas com amigos que não fazia muito tempo que você tinha um relacionamento com ele, você já não chamou no WhatsApp de novo para falar assim, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo e tal. E você ressuscitou essas amizades. Imagina também, outra coisa que eu acho muito legal, aqueles aplicativos antigos que você não usava. Por exemplo, eu namorei a Natália à distância, e quando ela morava em Londrina, a gente conversava muito, muito mesmo por Skype, até o WhatsApp lançar a chamada por vídeo. Mas quantos de nós não ressuscitaram aí das redes sociais o Skype, a conta no Skype, não recuperaram senha de e-mails antigos para ter acesso a contas antigas e coisas mais que ficaram lá para trás. Amizades que você não falava, agora você ressuscitou brincadeiras, lembrou daquela nostalgia, aquele sentimento bom de quando vocês estudavam juntos, quando vocês tinham aquela brincadeira na escola. Então, esse tempo de quarentena traz muita coisa para nós, mas ele revela também no nosso coração a nossa luta para evitar a dor. Você conhece provavelmente pessoas que, para evitar a dor e lidar com um sentimento ruim, inventou alguma mentira. Gente que não conseguia lidar com o fato da profissão do pai e disse que o pai tinha uma outra profissão.
gente que não conseguia lidar com o fato de que não ia ter um celular tão bom tão cedo e inventava que o pai ia trazer um do Paraguai, mas aí o Paraguai fechou a barreira lá, a fronteira, e o pai não pôde ir lá. Gente que criava novas histórias, gente que nunca namorou e já chegou para você falando várias vezes que ia começar a namorar e estava conversando com alguém, mas na hora que você chegava no WhatsApp da pessoa não tinha ninguém. Gente que aumentava a história. Isso tudo é um jeito de lidar com a própria dor. E na psicologia, uma coisa que eu aprendi de uma maneira muito legal é a aceitação que a gente pode provocar. E como a aceitação, até dessas coisas cada vez mais tensas para nós, mostrar para a pessoa, tudo bem você cometer esse erro, tudo bem você ter essa situação na sua história, como isso pode ser um aspecto transformador na vida dela. Carl Rogers, no livro Tornar-se Pessoa, diz que a aceitação incondicional do sujeito leva ele a um olhar para si mesmo, entendendo como ele pode mudar a sua própria história, como ele pode lidar com as coisas dele de um jeito muito mais leve. E aí aquilo que era carregado de culpa agora se torna uma situação pontual, onde a pessoa pode viver a vida dela naturalmente. E aí tem algumas coisas nesse texto que eu acho muito legal. Uma das coisas que eu achei muito legal nesse texto é que Jesus conhece a sua igreja. Jesus começa a falar com a igreja de Sardes, ele não começa a falar assim, me falaram sobre você, eu li alguma coisa ao seu respeito. Não, Jesus vira para essa igreja e fala assim, eu conheço você. Eu conheço você, Sardes. Eu sei o que acontece no seu meio. Eu sei o que está rolando entre vocês. Eu sei que você tem uma boa fama. Eu sei que você é uma igreja que todo mundo fala bem de vocês. Eu sei que vocês têm uma fama de todo mundo tirar o chapéu para vocês. Mas eu quero dizer para você que eu conheço você. E aí, quando Jesus fala isso me dá um pouquinho de comichão, porque é importante e imprescindível a gente lembrar, nesses tempos onde nós estamos em crise, que Jesus nos conhece. Eu gosto muito do Evangelho de João. O ano passado nós estudamos ele no Na Moral. E desde então esse Evangelho tem saltado muito ao meu coração. E o capítulo 1 de João é um capítulo que eu gosto demais quando Jesus conversa com Natanael. Jesus começa a chamar seus primeiros discípulos, e aí Felipe sai para andar, e Felipe chega em Natanael e fala assim, Natanael, achei aquele que foi prometido por Moisés. Natanael fala assim, é mesmo? Aí de onde ele é? Aí Felipe fala assim, de Nazaré. Aí o Natanael responde para Felipe, Felipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí eles vão encontrar o Senhor. Quando eles encontram o Senhor, Jesus vira para Natanael e fala assim, aí vem o verdadeiro judeu. E aí Natanael fala assim, você me conhece? Aí Jesus fala assim, conheço, eu te vi sentado na figueira. Que era o momento onde Felipe encontrou Natanael. Quando Jesus fala isso, Natanael se prostra e adora Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim, cara, você está me adorando porque eu fiz isso? Eu vou te contar uma coisa. Há muito mais coisas a serem vistas. Há muito mais coisas a serem experimentadas. E aí eu quero confortar o seu coração dizendo, Jesus te conhece, Jesus sabe exatamente onde você está sentado agora, Jesus sabe exatamente o que você está pensando agora, Jesus sabe exatamente o que aflige o seu coração nessa hora, e Jesus diz para você a mesma coisa que ele disse para Natanael. Ainda há muito mais coisas para ser vivida. Não tem essa crise, esse vírus, não tem palavra final sobre a história. Essa crise, esse vírus, essa pandemia, não tem o domínio da história nas mãos. Essa crise, esse vírus, eles são conhecidos por Jesus, e Jesus diz para nós, ainda há muita coisa para ser vivida, ainda há muita coisa para ser vista pós esse momento de crise. A sua vida é extremamente importante nesse processo. E aí, o que eu acho muito legal é como, sabendo que Jesus nos conhece, como é importante para nós abandonarmos toda a nossa mentalidade religiosa de querer fazer conta dos nossos pecados e deixar Jesus nos conhecer nos lugares mais profundos da nossa alma, deixar Jesus entrar nos pecados mais ocultos do nosso coração, deixar Jesus trafegar com liberdade no nosso espírito e mostrar para nós, nessa área há mentira, nessa área há pecado, nessa área precisa de confissão, nessa área precisa de transformação, nessa área você precisa ser restaurado, e você precisa aprender qual é o meu sonho para você a respeito disso, você precisa aprender a lutar contra isso. Eu acho muito legal a gente pensar que na Bíblia toda Deus se revela como um Deus que nos conhece. O próprio profeta Jeremias, quando começou o seu ministério, o Senhor veio falar com ele e falou assim, Jeremias, antes que você nascesse, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe,
eu já te conhecia, já tinha te chamado como profeta às nações. Eu acho isso muito lindo, porque nós podemos descansar num Deus que nos conhece, um Deus que sabe do que está acontecendo. Jesus conhece a igreja de Sardes, Jesus conhece a sua história, Jesus conhece a minha história. Eu não tenho por que temer. Mas ainda, Jesus dá uma exortação nessa igreja. Jesus fala assim: a fama de vocês não me impressiona. Vocês têm uma fama gloriosa, vocês são conhecidos porque vocês têm uma boa estrutura, vocês são conhecidos porque vocês são bonitos, vocês são conhecidos porque vocês sabem falar bem, vocês são conhecidos porque vocês não gaguejam, vocês não tremem na base na hora H, vocês são conhecidos por muitas coisas, vocês são conhecidos porque o templo de vocês é bonito, vocês são conhecidos porque vocês têm coisas tecnológicas, vocês são conhecidos porque vocês dominam as redes sociais, vocês são conhecidos porque nenhuma novidade passa por você, você é conhecido porque a sua hashtag, a hashtag mais bomba no Twitter, você está sabendo qual é, você sabe de todas as polêmicas que estão acontecendo nesse momento, você sabe tudo, então você é muito conhecido, a sua fama invade todo lugar, você é uma pessoa que tem opinião sobre tudo. E Jesus fala assim, ó, a fama não me impressiona. Desculpa, todo mundo pode te conhecer da porta da rua para fora por alguma coisa, mas aquelas pessoas que estão perto de você, elas realmente sabem o que acontece com você. As pessoas que estão perto de você, as pessoas que moram na sua casa, elas são pessoas que sabem quando você acorda de mau humor. Quando o seu dia não foi bom no trabalho, você chega de mau humor. As pessoas que estão perto de você, que moram com você na sua casa, elas sabem o que realmente aflige seu coração quando você demora para dormir, quando você acorda muito cedo porque você está ansioso com alguma situação, quando você usa demais o banheiro e fica lá com passando mal de ansiedade. Tudo isso, as pessoas que estão perto de você sabem. E o que Jesus está dizendo é assim, a fama do que acontece lá fora, não está representando o que acontece dentro de você, Sardes. O que acontece dentro de você, o que acontece aí no meio de você é um pouquinho mais complicado. Você tem fama de estar viva, mas você está morta. Espiritualmente você não responde ao meu Deus do jeito que Ele espera. Você não responde ao meu Pai do jeito que Ele espera. Você não responde ao chamado do Evangelho do jeito que Ele espera. O chamado do Evangelho para você é que você ame ao Senhor, e você não está amando ao Senhor. Você está se preocupando com as estruturas, você está se preocupando com coisas que são secundárias. Essas coisas estão tomando lugar no seu coração ao invés da devoção, ao invés da santidade, ao invés do amor ao Senhor. E aí eu gosto muito de uma frase do Brennan Manning, que ele diz assim: nosso afã de impressionar as pessoas, nossa luta pelos méritos de estrelas douradas, nossa afobação por tentar consertar a nós mesmos, ao mesmo tempo que escondemos nossa mesquinharia e chafurdamos na culpa, são repugnantes para Deus e uma negação aberta ao Evangelho da Graça. Jesus não vem para o super espiritual, mas para o vacilante, o enfraquecido, que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. Ao olharmos para cima, ficamos surpreendidos por encontrar os olhos de Jesus abertos, em assombro, profundos em compreensão e gentis de compaixão. Jesus é um Deus gracioso que quer que nós admitamos no nosso coração todas as nossas falhas. Jesus quer que o nosso coração seja um coração completamente rendido a Ele, inclusive nas áreas que nós temos extrema dificuldade de abrir para qualquer pessoa. Eu sei, não é fácil admitir e confessar pecado de mentira, não é fácil admitir e confessar pecado de adultério, não é fácil admitir e confessar pecados na área da sexualidade, não é fácil admitir e confessar pecados na área do roubo e tantas outras áreas. Mas eu quero encorajar você, apresente isso diante de Jesus. Deixe Jesus te conhecer, não deixe que a aparência tome lugar na sua vida, mas se torne uma pessoa onde você pode apresentar tudo diante de Deus e Deus transformar o seu caráter, a sua história ser por inteira impactada pelo Evangelho. Mas mais uma coisa, antes da gente entrar nos pontos, que eu achei muito legal nesse texto, é que Jesus fala assim, não abra mão da simplicidade. Volta para aquilo que você sabia, ou existe ainda um pouco de você que está sendo legal. Em outras palavras, você pode estar fazendo muita coisa boa e essa coisa boa que você está fazendo não está sendo com a motivação correta que Deus espera. Você pode estar extremamente empolgado em fazer um monte de coisas, empolgado de apresentar muitas situações. Por exemplo, notificar notícias, apresentar notícias em grupos de WhatsApp, coisas que para você está sendo, eu vou tirar o pessoal da ignorância, mas na verdade está gerando cada vez mais ira no coração deles. E você pode, ao invés de estar sendo um serviço de comunicação, você está prestando um desserviço de gerar ira no coração dos outros.
volte para a simplicidade. Seja o abraço, seja o carinho, seja o afeto, seja o sorriso, seja alguém que vai confortar e não que vai causar mais. Seja alguém que, ao invés de dar mais problema, vai resolver os problemas que estão ao seu alcance de serem resolvidos. Em nome de Jesus, não abra mão da simplicidade. Eu gosto de pensar que Jesus, quando prega o seu melhor sermão, o sermão da montanha, ele não está num templo, ele não está num lugar estuntuoso, mas ele está sentado no campo com as pessoas. Jesus é um cara simples. O que faz o reino de Deus acontecer, o que faz o reino de Deus ser um reino completamente transformador, uma mensagem revolucionária, é o fato da simplicidade ser uma tônica que nunca pode ser perdida no nosso coração. Mantenha-se simples, mantenha-se simples. Jesus, no outro momento do ministério dele, ele acabou de realizar um milagre e as pessoas começam a ficar meio conflitadas, os fariseus começam a ficar bravos com ele. Ele levanta os olhos para o céu e diz assim: Pai, muito obrigado, porque o Senhor escondeu dos religiosos, dos orgulhosos, daqueles que acham que são bons. O Senhor revelou para os pequeninos, para os quebrantados. Então não abra mão da simplicidade no nome de Jesus. Entenda isso. Você, na sua comunidade de fé, na sua vida de fé, não abra mão disso. E aí, eu queria deixar 3 conselhos que, para mim, 3 convites de Jesus, que é uma mensagem de graça no meio do juízo. Eu acho que Jesus, aplicando o juízo a uma igreja, Jesus, no meio de uma palavra dura, dizendo: a hipocrisia de vocês é vista, a máscara de vocês é reconhecida como máscara, não é uma máscara mais que ninguém reconhece, mas é uma máscara feia. Essa máscara, que muda toda a feição que você tem de verdade, essa máscara já está caindo. E aí Jesus faz um convite para essas pessoas que eu queria convidar você a ter também. O primeiro convite de Jesus, na minha opinião, é um convite para você abrir mão da sua mentira pessoal. Abra mão do seu pecado de estimação. Abra mão daquilo que Jesus já pediu para você abrir mão. Abra mão, se for do cigarro, cigarro, se for da bebida, bebida, se for da pornografia, pornografia, se for da mentira, mentira, se for do engano, engano, se for do sexo, sexo. Abra mão. Abra mão. Abra mão daquilo que controla o seu coração e impede Jesus de ser Jesus na sua história. Abra mão das crises que você entra por causa de coisas que você mesmo cultivou na sua vida. Abra mão. Tenha coragem de olhar para você e falar assim: isso aqui sempre foi um defeito em mim e eu preciso mudar. Então mude. No nome de Jesus, mude. Mude. Se tem pessoas dizendo para você: cara, está na hora de você mudar isso, está na hora de você abrir mão disso. Se tem pessoas que estão olhando para o seu bem e falando para você assim: acredite, nós não estamos falando isso para o seu mal, acredite em mim. E são pessoas que estão há tempos dizendo as mesmas coisas para você. Tenha coragem de abrir mão. Tenha coragem de lutar pelas lutas que valem a pena, as lutas do Senhor. Em Marcos capítulo 7, do verso 1 até o verso 23, conta a história de Jesus quando ele foi comer com seus discípulos. E os fariseus ficaram irritados com Jesus, porque os fariseus tinham o costume de lavar a mão antes da refeição. E aí não há nada de errado em lavar a mão antes da refeição, até nessa época de coronavírus, é bem importante, lave suas mãos antes da refeição. Mas os fariseus estavam dizendo assim que Deus não abençoaria, que Deus não estava junto com os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos antes de comer. E aí Jesus vira para eles assim: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês são um povo que me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração de vocês não passa de mera repetição, ela é vazia. E aí quando Jesus está dizendo isso, ele está falando assim: abra mão da sua tradição, que impede de entender e adorar a Deus de verdade. Abra mão de coisas que matam pessoas, ao invés de gerar vida nelas. Abra mão de brincadeiras que ofendem o seu pai. Abra mão de brincadeiras que ofendem seus amigos. Abra mão dessas coisas que são memes, que na verdade só machucam as pessoas, ao invés de ajudá-las a viver uma vida de fé. A minha oração é para que você consiga abrir mão do seu pecado pessoal. E aí, eu gosto muito do Bernard Manning como um autor de espiritualidade, e ele diz o seguinte: aquilo que recusamos a entregar não pode ser curado. E tem
um monge, Thomas Merton, e ele escreve o seguinte: a maior distância possível não é a distância entre dois pontos, mas é a distância entre a mente e o coração. Você já reparou como tem um monte de coisa que você já se deu conta que você precisa lutar contra? Eu preciso aprender a guardar dinheiro. Eu preciso aprender a lidar melhor com meu pai. Eu preciso aprender a lidar melhor com a minha mãe. Preciso melhorar na obediência. Preciso me dedicar mais no serviço doméstico. Você já se deu conta de um monte de coisa, mas o seu coração não entendeu, então não se tornou prático. Para ele, a maior distância não é entre dois pontos, mas entre a mente e o coração. Aquilo que Deus já revelou para você, torne prático. Entrega. Abra a mão. Tenho certeza que muita coisa ainda vai acontecer dentro de você que vai te transformar. Se você procurar dentro de você, talvez você encontre muito mais de Deus do que você está procurando reconhecimento fora. Santo Agostinho, nas suas confissões, outra vez disse: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei, eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós. Aqui não existiria, se não existisse em vós. Porém, chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Brilhastes, cintilastes, e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume, respirei-o a plenos pulmões, suspirando por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Olha que coisa mais linda que Santo Agostinho está dizendo. Que ele demorou muito para reconhecer que a procura que ele estava fazendo por algo que fizesse sentido na história dele, na verdade estava dentro dele. E quando ele começou a investigar dentro dele e entregar tudo dentro dele ao Senhor, ele pôde saborear a beleza do eterno e o amor, o cuidado, o zelo do Senhor pela vida dele. Abra a mão da sua mentira pessoal. A segunda coisa, pegue-se a Jesus. Você notou no texto que Jesus fala: eu virei contra você? Num dos versos ele diz assim: arrependa-te depressa, ou desperte. Se você não se despertar, ou se você não acordar, se você não tomar atento, se você não ficar ligeiro, o que vai acontecer com você é que eu vou vir a você como um ladrão. Jesus vai vir contra a igreja. Se a igreja está preocupada mais com o que ela aparenta do que com uma fé genuína, uma identidade revolucionária e transformadora que o evangelho tem, Jesus pode vir contra ela e não a favor dela. Se a igreja ficar corrompida pela aparência e pela estética, e não pela filosofia, pela essência, pelo desejo do Senhor, pela vontade de ver a vontade de Deus acontecendo, a igreja vai experimentar Jesus contra ela. Tenho um conselho do fundo do coração: não queira o Senhor contra você. Não queira o Senhor contra você. No nome de Jesus. No nome de Jesus, não queira ouvir naquele dia um juízo que não vai ser um juízo bendito ao seu respeito, mas ouvir um juízo maldito ao seu respeito. C.S. Lewis, no livro O Grande Abismo, ele fala assim: ninguém é mandado, ninguém é enviado para o inferno. Deus não envia ninguém para o inferno. Na verdade, cada pessoa que vive a condição do inferno, ela se envia para lá. C.S. Lewis diz assim: o inferno começa com um humor ranzinza, sempre queixoso, sempre imputando culpa aos outros, mas ainda consegue se distinguir no meio disso. Não pode criticar esse comportamento em si mesmo e desejar se livrar-se dele. No entanto, talvez chegue o dia em que isso já não seja possível. Então não existirá mais você para criticar o humor ou até para desfrutá-lo, restando apenas as queixas, repetidas, indefinidamente, como uma máquina. Não se trata de sermos mandados por Deus para o inferno. Em cada um de nós existe algo que está crescendo, que virá a ser o inferno. A menos que cortemos pela raiz, existem apenas dois tipos de indivíduos: os que dizem a Deus, seja feita a vossa vontade, e aqueles que dizem a Deus, que no fim seja feita e aqueles a quem Deus diz no fim, seja feita a vossa vontade.
Todos que estão no inferno escolheram estar lá. Sem essa oportunidade de escolha, não haveria inferno. Uma alma que com seriedade e constância deseja alegria sem jamais tê-la. O que C.S. Lewis está dizendo é assim: em algum momento todos nós temos a oportunidade de olhar para os nossos desejos e falar assim: Senhor, eu não estou tendo alegria nisso. Eu quero ter alegria no Senhor. E a gente pode recorrer de verdade ao Senhor, mas a gente não recorre. Esse C.S. Lewis diz assim: cada pessoa que se mantém assim e não recorre ao Senhor, mas tenta lutar com o seu próprio braço, e não se entrega ao Senhor, e não busca o Senhor nessa hora, e não tenta, através dos caminhos, das orientações de Deus, através das Escrituras, essa pessoa em algum momento vai estar no inferno. E esse momento vai ser tarde demais, porque no fundo existem só dois tipos de pessoa, conforme o relato que vocês me viram ler. As pessoas que oram: Senhor, seja feita a tua vontade. Isso dói mesmo, Deus, mas eu quero tratar. Deus, isso está me dilacerando, está acabando com a minha mente e com o meu coração, mas eu quero ser tratado nisso, eu quero ser encontrado fiel ao Senhor. E existem outro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que falou: Deus, isso está custando demais. Eu quero que seja benéfico para mim. Eu quero que seja prazeroso. Eu não quero ser encontrado fiel, eu quero que seja prazeroso no meu coração. E aí essa pessoa, Deus fala para ela, fala assim: então seja feita a sua vontade. Viva do jeito que você quer. E aí, a pergunta que mais fica no meu coração: tá bom, Mateus, e como que eu me apego a Jesus? E aí eu coloquei 4 coisinhas. Se exercite na piedade. Leia 1 Timóteo 4, do 6 ao 11. Troque tudo por Jesus. Leia Filipenses 3, do 4 ao 11. Mantenha-se fiel ao Evangelho. Leia Hebreus, capítulo 10, do 23 e 24. Viva como uma testemunha prática do Evangelho. Leia Mateus 25, do 31 ao 45. Primeira coisa, então, abra mão da sua mentira pessoal. A segunda coisa, apegue-se a Jesus. E a terceira coisa, experimente a paz. Li recentemente um livro do Erwin McManus, O Caminho do Guerreiro. Terminei ele hoje. E em um momento desse livro, o Erwin McManus fala da alegria que o guerreiro tem em entender o que é a chama interna, em fazer as coisas por honra. E ele trabalha sempre na perspectiva de que sempre há a possibilidade de a gente fazer aquilo que é mais honrado. Sempre há a possibilidade de a gente fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é louvável, daquilo que engrandece o nome de Deus. Sempre há essa oportunidade. E aí, principalmente através da nossa profissão, aquilo que queima o nosso coração. Ele fala que existe sempre uma coisa que a gente pode estar fazendo e a coisa que realmente queima dentro da gente. E aí eu queria deixar claro para você: experimente a paz de Deus que existe quando você faz as coisas pela honra, pela glória e pelo louvor dele. Experimente a paz de Deus que existe quando você não está preocupado em fazer coisa por nenhuma outra motivação, nenhum outro raciocínio, nenhum outro pensamento, nenhum outro motivo que não seja ver os princípios do Evangelho aplicados na prática. E aí eu gosto muito do apóstolo Paulo em 2 Coríntios. É um momento delicado do ministério de Paulo. E Paulo diz assim para a gente: as pessoas se acham servas de Cristo e eu. E Paulo começa a defender o seu apostolado. E Paulo começa a dizer assim: eu já fui preso mais do que todo mundo, eu apanhei mais do que todo mundo, eu fui humilhado mais do que todo mundo, eu fui tudo isso. Mas Paulo vira e dá uma palavra que para mim ela é maravilhosa, que ele fala assim: mas eu não me orgulho no fato de eu ter feito mais do que todo mundo, eu me orgulho na minha fraqueza. E todos vocês sabem que eu conto para vocês as minhas fraquezas. E quando Paulo fala isso, isso é libertador, porque eu faço mais que todo mundo. Se todo mundo olhar para mim, vai ver que eu tenho uma dedicação assombrosa a respeito do assunto, mas na hora de me gloriar, eu me glorio na fraqueza. Porque na minha fraqueza eu mostro mais de Deus. Na minha fraqueza Deus é visto. Na minha fraqueza o Senhor é honrado. E aí quando eu vejo isso, eu fico pensando assim: imagina que paz que não há no nosso coração quando a gente, ao invés de viver para responder uma ofensa que a gente recebeu na infância daquela pessoa, você nunca vai ser nada. Quando a gente, ao invés de receber uma ofensa do nosso pai, que diz: você não vai ser um bom profissional, você não vai ser um bom aluno, você não vai... Quando a gente vive para responder mais do que os nossos parentes que desconfiam do nosso estudo, quando a gente vive superando isso, mas vive com a intensa e reconfortante paz do Senhor de estar fazendo a vontade dEle.
O que a igreja de Sardes precisa aprender é que existe uma possibilidade de viver a paz. Eu gosto muito do teólogo alemão Bonhoeffer, e ele tem uma frase que eu queria encerrar a nossa meditação pensando um pouquinho nela. Ele diz o seguinte: a morte na cruz significa sofrer e morrer como alguém rejeitado e excluído. Foi por necessidade divina que Jesus teve que sofrer e ser rejeitado. Qualquer tentativa de impedir o necessário é satânica. Mas a sua compreensão, a compreensão desse sacrifício, é a verdadeira paz para o coração de Jesus cumprir a sua tarefa, quanto para nós cremos de uma maneira eficaz. Eu acho que a gente, como servos do Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo de crise, nós podemos ser a resposta pacífica, uma resposta que reflete o Evangelho, porque nós estamos extremamente apegados em Jesus, e uma resposta que abre mão do pecado pessoal. Nesses dias de quarentena, principalmente agora que estão começando a aparecer as crises, estão começando a aparecer os sonhos frustrados, as frustrações com a família, as brigas. A minha oração é para que você ore, peça ajuda ao Espírito Santo e peça para que Ele te ajude a lutar contra o pecado, para que você viva uma vida longe do seu pecado pessoal, uma vida agarrada a Jesus de Nazaré e uma vida que experimente a paz de Deus que excede todo entendimento. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós estamos aqui, Deus. Cada um na sua casa, cada um no seu conforto, mas nós não queremos viver de aparência, Pai. Pai, nós oramos como povo do Senhor, Deus, pedindo que o Senhor supere todos os nossos personagens. Senhor, eu não sou minha profissão. Eu não sou o que eu escrevo, eu não sou nada disso, Deus. Eu sou um filho amado do Senhor, Deus. Meu irmão não é o trabalho dele, meu irmão não é o erro que ele cometeu, ele é um filho amado do Senhor, Pai. Mas, Pai, que tanto ele quanto eu, cada um de nós, Pai, tenha coragem de olhar para o lugar mais fundo do nosso coração, onde tem os pecados, as angústias, as invejas, as luxúrias, as taras, Deus, onde tem as coisas mais inquietantes da nossa alma, a gente apresente isso diante do Senhor, com a plena convicção de que é nesse lugar que o Senhor quer nos trabalhar e nos tornar instrumentos teus cada vez mais santificados, separados para ti, Deus. Pai, nós oramos, Deus, para que cada um de nós, Pai, abra mão dos nossos pecados pessoais. Deus, nós oramos para a gente ter um amor, um afeto, um apego em Jesus de Nazaré maravilhoso. Nós queremos amar Jesus. Nós queremos reconhecer a importância da cruz de Jesus. Nós queremos reconhecer a importância do Evangelho do Senhor na nossa história. Faz isso em nós. Faz isso em nós. Pai, no nome de Jesus, traz paz. Traz paz, Deus, ao coração desses meninos, dessas meninas, dos seus pais, Deus. Tem tantas pessoas aflitas por causa do problema econômico que nós vamos enfrentar. Deus, não há problema econômico maior, Pai, do que a provisão do Senhor. O Senhor é o nosso provedor. Pai, não há nenhum problema de saúde que é maior, Deus, do que a tua intervenção maravilhosa, Pai. Eu quero orar para que meus irmãos creiam nisso. Pai, não há nada que a gente possa fazer que impeça o Senhor de agir na história. Então nós queremos pedir, Pai, apelar a tua soberania para o Senhor intervir. E nós queremos pedir, Pai, para que nisso a gente se torne uma igreja mais fiel, íntegra, apaixonada genuinamente pela tua mensagem, pela transformação que o Evangelho causa. Deus, nós rogamos para que o Espírito Santo nos dê essa fidelidade no caráter. Nós pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia.
Quero pedir que você tenha paciência conosco e nesses dias de quarentena você esteja conosco nas nossas programações. Amanhã às 3 horas nós temos live com os pré-adolescentes. Às 10 horas da manhã nós temos uma nova série iniciando amanhã no culto da nossa igreja. E no culto da noite também, se você puder estar com a gente às 7h30, será um prazer contar com você lá na live da IP em Maringá. Contamos com a sua presença, agradecemos a sua presença aqui nessa noite. Espero que você compartilhe esse link com os seus amigos para que eles possam também ser abençoados. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Seja o trono, soberania.